levantada aqui também cai no mesmo raciocínio, é a fonte poluidora, pouco importa. Aliás, nesse aspecto é importante destacar aqui que o Major Roberto Vieira colocou a questão do decibelímetro, né? E no próprio termo de cooperação técnica que foi firmado, que eu falei aqui, com a SDS, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, as cúpulas dessas instituições, quem assinou foi o presidente do Tribunal de Justiça, esse termo. No Ministério Público foi o Procurador-Geral de Justiça. Pela Polícia foi o Secretário da Defesa Social, Dr. Damásio. Então, nesse termo, cada uma dessas instituições esclarece alguns desses aspectos polêmicos, dizendo inicialmente que o uso do decibelímetro é desnecessário para a prova da infração penal. Aliás, pelos operadores do direito que atuam na área penal, isso deve ser esquecido. O decibelímetro é inútil, ele só confunde no aspecto penal. O que tem que ser analisado é o caso concreto. Então, tem casos que já se mostram evidentes, como esse do vídeo que foi apresentado aqui. Por quê? Porque até antes mesmo da questão de provocar ou não a poluição sonora, tem um aspecto de que o sujeito não tinha licença. Então já é crime. Artigo 60 é um crime formal, ele não tem a licença e está praticando uma ação potencialmente poluidora. Ele deveria ter a licença. Só o fato de estar o som lá ligado, mesmo baixinho, já caracteriza a infração penal. Agora, se além disso tiver alto o som e tal, é a polícia que vai avaliar. E por isso a gente tem nessa proposta da polícia, que temos firmado em vários outros municípios, um modelo, um formulário, que nós chamamos de um formulário universal para operações de poluição sonora. Porque, inclusive, desse termo de cooperação técnica, firmamos com a SDS um manual de operações em poluição sonora. E tudo isso vai ser repassado para os senhores. Como atuar? Chega lá no local, tem um manual, que a gente tem um formulário que só faz preencher a polícia. Qualquer um é capaz de preencher aquilo ali, facilita muito a elaboração da ocorrência. Como existe uma ocorrência de trânsito, né, no formulário, esse formulário ajuda. Então a polícia, esqueça, não precisa de decibelímetro. Se tiver um decibelímetro, se as condições oferecerem a possibilidade de aferir, aquilo poderá até se somar, porque você vai dizer, olha, a perturbação se dá em razão disso, disso. Havia o crime, inclusive, do artigo 60, e além do mais, registramos aqui os níveis de pressão que mostram, de uma vez por todas, que o problema existia. Isso porque, doutor Oscar, e o senhor sabe bem disso, muito melhor do que eu, pela sua atuação na área penal, que os delitos, só se exige a perícia para os delitos que deixam vestígio. A poluição sonora não deixa vestígio nenhum. Então, se fosse assim, só existiria o crime de poluição sonora em situação de flagrante delito. Imagina a situação, a polícia corre com um decibelímetro, o sujeito imediatamente abaixa o som. A polícia precisa de um tempo. Aí vai dizer o quê? Epa, levanta o som de novo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. E depois, ainda que esse sujeito atendesse produzindo prova contra si e levantasse esse som, iria se questionar qual era o nível, efetivamente, do volume que ele usava antes da polícia chegar. Então, cairia no vazio. Então, o caso concreto é que vai dizer, a polícia vai lá, registra a ocorrência, encaminha a Polícia Civil, a Polícia Civil registra a ocorrência, apura. Tem tantos outros delitos que envolvem essa subjetividade. O estupro é um delito gravíssimo e que o depoimento da vítima tem o maior valor, né, doutor? O maior valor, a verossimilhança que a vítima vai dizer, porque ninguém pratica estupro no meio da rua. A poluição sonora tem esse traço também, quanto à valoração do depoimento da vítima, porque a verossimilhança, aquilo que parece verdade no dizer da vítima, que vai ser uma prova importante também. Então, às vezes a vítima vai à delegacia, registra a ocorrência e o delegado não pode se dar o luxo de dizer, é a sua palavra contra a do outro. Não. Ele vai ter que ouvir as pessoas, entender, entrar no problema para compreender. Olha, me afeta porque eu sou doente, me afeta porque eu estudo, me afeta por isso e tal. A não ser que o sujeito diga, eu não tenho nem som em casa, deve ser o meu vizinho do lado. Mas se ele disser, não, eu ponho o som, mas é baixo, ele é que é intolerante, ele já está dando a prova do delito. Aliás, eu nem devia estar dizendo isso por aqui, né? Eu estou preferindo um bocado de gente. É brincadeira. Então, vejam só, essa questão do decibelímetro, ela já está claro, eu acredito, é desnecessário para a questão penal. A autoridade policial pode, de acordo com
no caso concreto, constatar, né, por vários outros elementos de prova, e levar o caso adiante. A prefeitura é bom que ela tenha uma lei municipal, mas embora tenha a lei municipal, tem que observar também o conjunto da legislação, inclusive a lei estadual, porque a lei municipal ela tem que olhar para a lei estadual, né? Ela não pode ferir a lei estadual. Eu estou dizendo isso porque eu não conheço o teor, pode ser até que ela seja mais rigorosa, e que de fato a prefeitura sozinha não pode, como disse o prefeito, mas ela tem uma responsabilidade especial. A gente está aqui para o final dessa audiência pública, não é só no debate, como foi também lembrado pelos colegas, é sobretudo a gente traçar daqui, nesse momento, um marco para o enfrentamento dessa questão, de modo a que cada um dos atores envolvidos assuma a sua responsabilidade. O Ministério Público também está fazendo isso, ninguém está se colocando aqui como dono da verdade, nem fazendo críticas à polícia, ou à prefeitura, ou a quem quer que seja, porque a gente sabe do traço cultural que tem essa questão. Claro que apanhados quase como que de surpresa para discutir uma questão como essa, as pessoas ficam, às vezes, ainda na defensiva, não fazem uma reflexão. Mas a partir daqui a gente quer ter isso como um marco, para quê? Para que a gente sempre com a prefeitura já tenha uma minuta de um termo pronta, que os colegas vão examinar melhor e vão passar depois para o prefeito. Já tem uma minuta de um termo de cooperação técnica que também os nossos colegas vão examinar, os meus colegas vão examinar, e vão também passar para a análise das polícias, civil e militar. Documentos esses que têm base nesse termo de cooperação técnica da SDS e que tem sido replicado e firmado em outros municípios, para a partir daí agir sim com uma regra objetiva, clara, no sentido de se enfrentar esse problema e, com certeza, com isso, trazer ganhos, sem dúvida alguma, que vão beneficiar a todos.